Por todo lado eram massacres, tá certo? Robespierre, afinal, se julgava Deus. Ele se pensava Deus. Se julgava o Messias. Em junho de 1694, pouco antes dele morrer, vieram noticiar que ele ia nascer de novo. Ele seria o Messias da França, ia nascer. Que uma velha em Paris, Catarina Théot, estava grávida, ela tinha 69 anos, estava grávida, ia dar à luz o Messias, e o Messias seria Maximilien Robespierre. Ele acreditou que ia nascer de novo, e foi visitar a mamãe. Ela morava no bairro da Zona Norte de Paris, ele foi lá visitar a mamãe. É claro que era uma louca. Ele foi vê-la, a mamãe grávida, que ia nascer ele de novo. Seria o Messias do mundo. Quando os inimigos dele noticiaram na Assembleia, esse fato foi uma gargalhada só. Ele causava um terror enorme. Um deputado, ele era míope, usava um lorgnon, lentes, né? Então um dia o deputado disse, ele me olhou. Será que ele pensa que eu penso? Diga para ele, eu não penso nada, eu não penso. De medo. De tanto pavor que ele incutia. No final, dos 700 deputados, compareciam à Assembleia, uns 100 e poucos, de medo. Mas quando se contou que ele foi visitar a futura mamãe dele, foi uma gargalhada só. E a gargalhada o liquidou. Ele perdeu o poder no dia 9 Thermidor. Houve uma rebelião dos deputados contra ele. Ele acabou perdendo o controle e foi declarado fora da lei. Ele tentou ainda um golpe, mas hesitou. Quando ele reuniu os capangas para dar o golpe, choveu. E o pessoal, como não se decidia, no meio da chuva, os entusiasmos feneceram, cada um foi para casa, invadiram onde ele estava, na prefeitura, prenderam-no. Ele tentou dar um tiro no queixo, se fraturou o maxilar. No dia seguinte, 27 de julho, 9 Thermidor, foi guilhotinado na Praça da Revolução. Morreu. Quando ele morreu, um grito tremendo na praça, abaixo o Máximo. Os que tinham dado golpe contra ele pensavam tomar o poder. Quando viram o grito, abaixo o Máximo, não caíram das nuvens, mas caíram da guilhotina. Caíram do patíbulo. O que era o máximo? O preço máximo. A Revolução tinha feito um tabelamento de preços. Está claro ou não? Toda a mercadoria era tabelada. Como a inflação era astronômica, os preços máximos postos nas coisas eram ridículos. Ninguém tinha possibilidade de produzir nada com aqueles preços. Então desapareceu a mercadoria. Ninguém produzia coisa nenhuma. Fome geral. Em Paris se comia pão de capim. Era o pão da igualdade. Duro como o quê? E amargo, tá claro? Para toda Paris, tá certo? Tinha 600 mil habitantes, se matavam 12 reses por dia, o que dava algumas gramas de carne para cada habitante. Tá claro? Ridículo. Fome grande. Quando mataram Robespierre, o grande grito foi abaixo o tabelamento de preço, abaixo o preço máximo. E o fim do tabelamento de preço era o fim do socialismo que estava sendo introduzido. Começou um novo regime liberal, que foi a época do diretório, o caos. A Revolução estava desmoralizada. Pelas ruas de Paris, os monarquistas andavam com um tacape na mão, que eles chamavam o poder executivo. E encontrando o revolucionário, descia o poder executivo na cabeça deles. Nos teatros, quando se falava a palavra rei, aplausos gerais. A Revolução estava liquidada pela inflação, pela desmoralização, pelos crimes, pelos políticos nanicos que tinham subido por cima da guilhotina e se instalado no poder. Ia voltar o rei. Ia voltar o rei. Antes que voltasse o rei de verdade, Napoleão deu o plano para evitar isso. Só está destruído o que é substituído. O povo quer o rei. Vamos dar um rei. Está aqui o rei, sou eu. Porque só está destruído o que é substituído. Essa frase dele é genial. Uma coisa para ser destruída, ela não pode ser proibida. Tem que ser substituída. O proibido deixa um vazio. O substituído, não.
Onde tem algo substituindo o que foi proibido, o povo é iludido. Assim, proibir a missa antiga, o Vaticano II não fez. O Vaticano II substituiu a missa. E o povo esqueceu a verdadeira. Só é destruído o que é substituído. Tá claro, não? Então a monarquia ia voltar. Todo mundo, toda a França era monárquica. Então, já que ia voltar a monarquia, e seria a monarquia católica, Napoleão sugeria fazer uma monarquia revolucionária. Ele era o rei. Vocês querem um rei? Estou aqui eu. Eu dei liberdade para a igreja. Quando ele sugeriu fazer uma nova monarquia, os jacobinos revolucionários que estavam no poder ainda, que estavam enchendo as câmaras, as assembleias ainda, ficaram furiosos, acusando Napoleão de estar traindo a revolução. Ele dizia que não, que eles eram os idiotas. Ele estava salvando a revolução. Por quê? Fazendo uma falsa monarquia, se esqueceria a antiga. O golpe foi tão bem dado que todos os monarquistas apoiaram Napoleão. O próprio irmão do rei Luís XVI, na esperança de que Napoleão, restaurando a monarquia, chamariam dele para o trono, apoiou. Então Napoleão subiu ao poder com o apoio dos católicos. Como eu disse, a Vendéia e a Bretanha, que eram as províncias mais católicas que tinham lutado contra a Revolução Francesa, votaram em massa para Napoleão como rei. Está claro, não? Só está destruído o que é substituído. Mas os revolucionários exigiram uma garantia. Ele ia fazer uma falsa monarquia. Que garantia ele daria para os revolucionários de que ele não tentaria restaurar uma monarquia de verdade? Exigiram dele uma garantia de não fazer um acordo com os reis verdadeiros. Ele deu a garantia. Ele mandou raptar um príncipe da família real francesa, que morava na Alemanha, perto da fronteira, o Duque d'Enghien, primo dos reis da França, da família Condé. Napoleão mandou uma tropa de 80 homens, comandada por Caulaincourt, atravessar a fronteira secretamente, atacar o castelo onde estava morando esse príncipe, raptá-lo, trazê-lo rapidamente a Paris. Ele foi trazido a Paris para a fortaleza de Vincennes, no leste de Paris. Na fortaleza de Vincennes, foi julgado na mesma noite e fuzilado de manhã cedo. Nunca mais Napoleão podia se reconciliar com a família real francesa, porque entre ele e a família real tinha o sangue do Duque d'Enghien. Está claro, não? A garantia que ele dera de não restaurar uma monarquia, de se fazer imperador, mas um imperador ersatz, na linguagem comum de hoje, uma palavra grosseira, um imperador fajuto, um imperador falso, era matar um príncipe da família real. Ele matou. Está claro? Foi eleito imperador. O Papa veio à França e foi coroá-lo. Tá certo? Na véspera da coroação, a amante de Napoleão, Josefina, foi falar com o Papa. Pediu para ser uma audiência com o Papa, à noite. E disse que tinha que fazer confessar-se com o Papa, que ela não era casada com Napoleão, era amaziada com Napoleão. O Papa caiu das nuvens, imagine. O pessoal que cai das nuvens é tão numeroso. As nuvens são fofas. O Papa caiu das nuvens, sem paraquedas. Como? Não é casado? Imagine. Josefina. Não era casado. O Papa disse que assim não podia coroar Napoleão. Napoleão, quando soube do golpe de Josefina, que era muito mais velha que ele, e muito sabida, ela queria forçar o casamento para ficar garantida como imperatriz. Está claro ou não? O Papa mandou chamar Napoleão. Napoleão veio furioso. E agora tinha que casar. O Papa casou os dois. Napoleão não queria casar-se. Porque ela era velha e não tinha filhos mais. Está claro? Então, Napoleão tinha esperança de ter filhos.